Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo IPM, seu podcast de ensino em oftalmologia. Eu sou o Dr. Carlos Moreira Neto, diretor do Instituto Professor Moreira, e hoje nós vamos falar sobre o Fellow de Oculoplástica. Queria agradecer a presença aqui do Dr. Bruno Hirt, Fellow do segundo ano, né? Do nosso serviço, e do nosso chefe, líder do setor de oculoplástica do Hospital de Olhos do Paraná, Dr. Rodrigo Beraldi, que também faz parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular. E eu vou começar com você com uma pergunta direta já. O nosso programa de fellowship é reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular. O quanto que isso é importante e diferencial para um serviço que oferece programa de fellowship? O Fellow do Hospital de Olhos do Paraná de Oculoplástica, ele é reconhecido sim, já há alguns anos, muitos anos na verdade, e isso é muito importante, né? Fazer realmente um fellow num serviço reconhecido é diferente de um acompanhamento, de uma especialização em alguns outros serviços. Então, para a gente ser um fellow oficial da sociedade, existem algumas normas, né? Tem que ter alguém que seja um preceptor, que seja um titular, membro titular da sociedade há muitos anos. A gente tem que ter um volume de atendimento e de cirurgias mínimo X. É importante o número de cirurgias, e a sociedade ela faz como se fosse uma vistoria disso a cada tanto tempo, às vezes presencial e muitas vezes à distância, justamente para conversar com os fellows, né, como que eles estão tendo um mínimo de atendimento, quantas cirurgias estão fazendo, quantas cirurgias eles acompanham, como é que está na área científica de trabalho, estão enviando trabalhos para publicação, se tem alguma queixa em relação ao serviço, alguma coisa que precisa, em relação aos preceptores. Então a sociedade ela monitoriza todos esses serviços que são, a gente pode dizer que são poucos no Brasil. Então, em cada estado, né, fora São Paulo, que acho que tem um pouquinho mais, a gente tem 2 serviços credenciados. Muito legal, isso é importante porque ajuda a evoluir, não existe programa de ensino perfeito, né? A gente está sempre tendo que evoluir, de certa forma, essa, não vou dizer cobrança, essa exigência que a sociedade faz, exige também que o próprio programa evolua. Sim. Bruno, eu ia começar falando e esqueci aqui, mas o bate-papo com vocês eu tenho certeza que vai correr de uma forma muito leve, porque são pessoas muito agradáveis de conversar, né? Você eu conheço há tanto tempo e desde a faculdade, enfim, e eu lembro muito bem, né, Beraldi? O Bruno vai fazer parte do nosso serviço de residência. Foi lá, passou na prova, fez parte. Puxa, tomara que o Bruno fique pro fellow. O Bruno ficou pro fellow. Escolheu a oculoplástica, não sei porquê, mas acabou escolhendo e ficou. Então, a gente sempre reconheceu a sua disponibilidade, a sua dedicação à oftalmologia, né? Isso todo mundo que te conhece sabe disso. Inclusive na área científica, né, de sempre se destacou, trabalho, né? E publicar e ajudar e ser dinâmico nessa parte. Exato, sempre se destacou. Eu queria que você resumisse um pouquinho dessa tua história, o porquê o Hospital de Olhos desde o começo, de uma forma breve, e por que oculoplástica? E por que oculoplástica no hospital? Obviamente existem outras instituições. Tá, a parte do hospital acho que foi meio que natural pela faculdade, que eu sempre tive aula com a Luciane durante a faculdade, até o 4º ano era aula com ela, mas eu entrei na Liga do Oftalmo, no meu segundo ano da faculdade, segundo pro 3º, e a Liga da Oftalmo era da UP com o Hospital de Olhos. Então meio que teve as aulas eram presenciais lá no 6º andar. E você fez parte da diretoria da Liga, então você tinha um contato com a professora Luciane de uma forma bem mais próximo. Bem mais próximo. Eu fiquei 2 anos na Liga como ligante, e daí eu entrei na diretoria e fiquei 2 anos na diretoria também. Então, eu sempre tive mais contato próximo com o hospital nessa hora, durante a faculdade ali. Então, até meu 4º ano, a gente tem o nosso trabalho TCC durante o 4º ano. E a Luciana é uma das orientadoras de TCC, então ela trouxe alguns temas, ela sabia que eu gostava do hospital, ela trouxe alguns temas do hospital que estava disponível. E tinha um de glaucoma, não lembro qual que era a área, e tinha o de vias lacrimais. E daí eu com meus colegas ali
da equipe do TCC, tipo, vamos pegar esse divisa lacrimais, nunca tinha ouvido falar algo específico, vamos conhecer. E daí o Luciano passou o contato do Dr. Beraldi e começou a conversar e fazer esse trabalho. E era para ser um trabalho para ficar pronto para a apresentação do TCC. Acabou que bem antes da apresentação já tinha sido escrito, publicado, foi para a apresentação de congresso lá no Rio de Janeiro, que foi apresentado como tema livre. Então cheguei na hora da apresentação, fiz a apresentação, a gente apresentou tudo certinho. Últimos slides era publicação em tal revista, apresentação no congresso, tudo mais. Então foi a maior nota do TCC daquele ano da faculdade, porque estava tudo alinhado. Beleza. Depois, do nada, o Beraldi mandou mensagem, tenho mais esses trabalhos, quer tentar fazer? Eu falei, vamos, tá parado, vamos lá. Comecei a pegar os artigos. Um parênteses aqui, é bom quando a gente acha alguém que gosta de fazer e faz acontecer, né? E daí me passou alguns trabalhos lá, comecei a ajeitar as escritas, ajeitar a parte de revisão bibliográfica, mandei para a revista, foi 1 publicado, 2 publicados, 6 publicados, então foi evoluindo essa parte. Então, e esse contato da liga, da faculdade com o hospital foi muito próximo, então eu acho que eu nem tentei prova para outro lugar, eu queria hospital. Eu lembro que eu estava fazendo a parte de medicurso no 5º ano, chegou no 6º ano, eu tive uma conversa com meu pai, falando assim, eu quero isso. E aí, o que a gente faz? Ele falou, você quer isso, então foca nisso. Então eu nem fiz medicurso no último ano, foquei na parte da oftalmo mesmo, que era a questão da prova do hospital, e foi assim. Da oculoplástica foi também, no primeiro ano eu queria mais retina, não sei o que gostava bastante. E foi desde o teu TCC você veio sendo apresentado à oculoplástica, né? Tanto pelos trabalhos depois que teve também. E logo na sequência eu pensei, cara, acho que eu vou querer ir para oculoplástica, porque é uma área que tem interessante, o mercado ainda tá interessante. Não é todo mundo que gosta, então é gostoso fazer nessa parte assim, o estudo da oculoplástica, porque parece que ninguém liga, ninguém parece que quer dar a devida atenção que precisa. Então quando você estuda essa parte, você percebe que todo mundo fica pensando, opa, isso eu não sabia, isso preciso de ajuda, isso não sei o que. Então para mim foi uma área bem interessante de seguir, assim, estou gostando bastante, né? Então deu certo de passar no CBO, deu certo de entrar no FELA. Show de bola, ele está fazendo com mérito. Você está no 2º ano, né? Tem o fellow do 1º ano, que é o Giovanni, que está em suas funções. Como todo fellow do 1º ano é corrido, ele não conseguiu estar aqui, mas também está indo muito bem. Beraldi, eu vou inverter a pergunta, a ordem aqui. Acho que a nossa relação próxima permite isso. Antes de perguntar para o Bruno o que ele faz no dia a dia, como é que foi o 1º ano, 2º ano, para você, para uma pessoa terminar um fellow e se considerar, puxa, eu faço oculoplástica, posso me considerar um bom cirurgião de plástica ocular. Quais são as credenciais? O que a pessoa deve passar a fazer, enfim, e sair com o fellow terminando com segurança? Quais os passos que você, se tivesse que dar essa dica? A minha pergunta, eu vou te justificar. Hoje em dia você encontra várias pessoas e vários cursos que são oferecidos e várias pessoas que fazem e bléfaro, enfim, mas para ser realmente um cirurgião de plástica ocular, quais são as credenciais? Primeiro, perfeita pergunta, ótimo. Não só na oculoplástica, não só na oftalmologia, mas o médico em geral, eu acho, a minha opinião, você nunca vai estar, estou ótimo, sou maravilhoso, sou melhor. Eu acho que a gente sempre vai ter que estar buscando se atualizar e melhorar. E é o que a gente está tendo no dia a dia fazendo. Por isso, curso e congresso quase todo mês, e conversar com colegas, até entro nos bastidores dos congressos. Então, eu acho que a gente nunca vai chegar a dizer, eu sou um oculoplástico, faço essa minha área super bem, não preciso aprender mais nada. Acho que isso não existe na medicina, né? A gente está sempre evoluindo, aprendendo. Constante. E se você parar, né? Você para, né? Então... O tempo te atropela, né? Isso mesmo, isso mesmo. Para você comentou muito bem, hoje em dia, assim, a parte estética no Brasil sempre foi muito, né? Cada vez mais, né? Você vai ver entre todos os países, acho que o Brasil está em 2º ou 3º lugar, atrás dos Estados Unidos em procedimentos estéticos, né? E a oftalmologia, a oculoplástica,
Tem a cirurgia que é a blefaroplastia de estética, né, que abrange, está dentro da nossa área e que nos últimos anos começou a atrair muito, né? Então, muitas pessoas querendo fazer a cirurgia de blefaroplastia. Mas, na minha opinião, para você dizer que você é um especialista em oculoplástica, eu acho que você tem que fazer um fellow, né, que pela sociedade é de 2 anos hoje, né, para você ter essa certificação que você é um cirurgião oculoplástico. E dentro desse fellow você tem que aprender tudo que é da oculoplástica, não só a blefaroplastia. Então a blefaroplastia, não sei se quem sabe é a cereja do bolo, né, que todo mundo quer fazer, a parte estética, mas, por exemplo, eu adoro a parte funcional, tumores, via lacrimal, eu sou apaixonado e muito pouca gente, se você vai conversar dentro da sociedade, mesmo nos congressos, quase ninguém faz vias lacrimais, por exemplo, é muito pouco. Então é mais pálpebra, então vias lacrimais e órbita são 2 subespecialidades, vamos dizer assim, dentro da oculoplástica que são deixadas um pouquinho de lado, cirurgias às vezes mais complexas, né? Então, eu acho que para um fellow ser completo e a pessoa realmente poder dizer, eu sou especialista em oculoplástica, acho que há a necessidade de você saber o básico de tudo. Então, a pessoa saber fazer cirurgia de pálpebra, de ectrópio, entrópio, pitose, tumores, né, que é muito importante, né? Cirurgia de vias lacrimais, uma sondagem bem feita, não é um procedimento complexo, mas tem que saber muito bem a anatomia para você não causar uma iatrogênese, então saber fazer uma boa sondagem, um trauma, né, de vias lacrimais, de pálpebra de vias lacrimais, uma dacriocistomiostomia, que é uma cirurgia um pouco mais complexa, vamos dizer assim, que geralmente o fellow do 2º ano que já começa a fazer. E dentro de órbita também, tem cirurgias são mais complexas, acho que demandaria até mais tempo para você se dedicar só à órbita, mais que 2 anos com certeza, mas pelo menos você assistir uma descompressão de órbita, uma ressecção de um tumor, sei lá, um hemangioma cavernoso de órbita, então é importante pelo menos se participar de cirurgias e começar a fazer, né? Vai ter uma hora que você vai ter que, junto com alguém, com uma equipe, começar a fazer, então pelo menos o mínimo básico a necessidade. Só se dedicar a fazer uma blefaroplastia, eu acho que você pode dizer que você faz aquela cirurgia que você, quem sabe, tem uma especialização naquela cirurgia, mas não em oculoplástica. Eu fiz questão de fazer essa pergunta porque, como você falou, a questão estética, ela está difundida fora da medicina também, né? Eu posso dar um exemplo, eu não faço, mas pego repercussões retinianas e visuais severas e irreversíveis decorrente de procedimentos estéticos faciais mal realizados. Posso dar um exemplo, faço muito sobreaviso de retina no nosso pronto atendimento. Semana passada ou retrasada, veio uma menina que tinha feito preenchedor na região da glabela, na segunda-feira à noite no interior, chegou terça de manhã aqui com mais de 12 horas de evolução, a retina totalmente pálida, né? Então, pelo fluxo retrógrado fez, e depois eu fiquei sabendo que toda a região aqui estava quase em necrose. Então, tem que ter muita responsabilidade nisso, e a formação é importante nisso. Então, eu queria saber, agora sim, Bruno, de você. Ele falou que ele considera de condições mínimas e necessárias. Vamos ver se a gente está entregando isso. Fala um pouquinho da tua rotina, o que você tem feito, como é que foi o primeiro ano, já que o Giovanni não está aqui, como é que é a rotina do fellow do primeiro ano, do fellow do 2º ano, o que você faz, tanto da questão clínica, ambulatorial, e eu vou te interrompendo à medida que eu achar necessário, porque isso aqui é um bate-papo. Então vai lá. Primeiro ano é bem corrido, isso acho que para qualquer fellow, da plástica acho que é menos do que os outros, mas igualmente corrido. A parte de ambulatório, por ser um hospital com um movimento grande de pacientes SUS, então a gente pega um pouco de tudo, seja caso simples, cisto, seja caso complexo, como tumor, que já pegou, sei lá, quantos tipos de tumor diferentes. Então, no ambulatório, eu acho que questão de paciente, de variedade de caso, não é problema pro fellow do primeiro ano, porque tem de tudo. Seja para aprender a diagnosticar, fazer o exame básico, seja para mandar a mensagem à tarde pedindo ajuda. Quantas vezes eu não mandei pro Beraldi pedindo, e o que eu faço com isso aqui?
e daí vai lá, responde, já conversa com o paciente, já explica o que tem que fazer, encaminha ou já pede exames e consegue dar o fluxo correto. Então, de ambulatório nunca foi problema. Às vezes até tem paciente sobrando, né? Então é difícil manejar a parte cirúrgica. E que também para F1, ano passado eu operava, vamos pensar, 4, 5 vezes na semana. A maioria deles era relacionado à parte funcional da pálpebra, seja entrópio, ectrópio, pitose mais pro final do ano, comecei a mexer um pouquinho. Então, coisa pequena, cisto, calásio. Então, digamos assim, para você aprender a pegar a mão de cirurgia, facilmente deu para pegar muito bem com o fellow do primeiro ano. E daí, na passagem pro fellow do segundo, daí sim começa a pegar coisa um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais difícil. Seja a blefaroplastia, que não é difícil, por assim dizer, mas ela é técnica, né, em vários detalhes. Então, saber fazer essa parte técnica com cuidado, que eu acho, o maior medo de qualquer cirurgião nessa parte. Seja pitose, seja agora, é só pegar segunda-feira agora, né, a gente pegou um tumor palpebral, um tumor orbitário, bem importante ali na segunda-feira. Eu iniciei, mas o Beraldi foi lá e resolveu, porque é um tumor realmente grande. Agora eu penso assim, que se eu estivesse fazendo um fellow de 1 ano, que geralmente não envolve a parte orbitária, só envolve cirurgias menores, eu nunca teria contato com essa cirurgia. Então, agora se eu pegar um outro caso desse, vamos supor daqui 2, 3 anos, eu já tenho o norte do que fazer. Concordo com o Beraldi de falar que preciso talvez de alguém junto ali, alguém mais experiente para ajudar nesse começo, mas acho que é super importante para aprender a fazer corretamente. Eu já vi como é que faz, já participei da cirurgia, já sei como manejar de uma maneira mais correta. E no fellow do segundo ano é um pouco mais tranquilo a carga horária, a questão do ambulatório é mais tranquilo, mas não reduz em nada a qualidade do serviço, até pelo contrário, a gente consegue focar mais nos casos que são um pouquinho mais difíceis, e opero a mesma quantidade de dias de semana, opero acho que até mais pacientes do que eu operava no primeiro ano. Então, eu acho até que as mudanças para melhor, né, são sempre bem-vindas. E o que mudou de uns anos para cá, eu estava escutando o Bruno falar, foi justamente assim, que o volume do ambulatório é incrível, né, é de causar inveja a outros serviços de fora daqui de Curitiba. Só que a gente atendia muito e às vezes não conseguia operar tanto. E o que a gente mudou nos últimos anos aí, não sei se 2, 3 anos para cá, é que a gente tem operado muito mais. Então a gente tem conseguido sala do centro cirúrgico, o hospital tem disponibilizado, então o fellow tem operado muito mais. Se ele quiser operar na segunda, na terça, na quarta, então tem sala. Até então antigamente sábado. A gente tinha exatamente. Operei vários. Exatamente. Então a gente tinha um volume grande de atendimento, mas não conseguia operar. Era bastante, mas tinha limites, né? Devido à disponibilidade de sala. E hoje não, pelo contrário, está cada vez aumentando mais, né? Então, se o fellow ele quer realmente se empenhar como um residente, como um acadêmico, quer se empenhar, quer estudar, quer trabalhar, com certeza aqui a gente tem essa... Tem espaço. Exatamente, tem essa... Espaço. É o que eu sempre falo e se repete em cada episódio. É volume grande? É volume grande. Vai ter que atender bastante, porque sem atender bastante não tem como gerar cirurgia, isso em qualquer programa fellowship da nossa instituição, porque é uma instituição que tem muito volume. E isso que está no DNA da instituição, desde a época que eu fiz minha residência. E falando nisso, vocês estão falando das técnicas, enfim, do ambulatório cheio, eu preciso falar aqui, porque foi algo que me marcou na minha residência, eu não sei se você vai lembrar. Foi minha primeira semana de R1, isso há 14, 15 anos atrás. A primeira paciente do dia, eu chamei, ela entrou de óculos escuros, eu te falei essa história esses dias. A paciente entrou, eu virei no computador para digitar, a hora que eu voltei, ela tirou o óculos. E era um melanoma de conjuntiva que era absurdo, que eu te mostrei, eu acho que foi para exanteração total. O paciente acho que acabou indo a óbito depois, porque era um melanoma conjuntival, assim, que é muito agressivo, né? Estava bem complexo, bem complexo. Então são casos marcantes e que ficam. E como vocês falaram, né, a oportunidade de você ter com tumor, ele gosta de trabalhar com cirurgias que envolvem tumor. Então não é simplesmente a estética, são cirurgias que acabam solucionando muitas vezes e reparando também, né? E questão de via lacrimal? Em que momento que acaba você acompanhando, entrando? Você tem essa possibilidade, não tem?
No F1 já dá para fazer um pouquinho de teste de via lacrimal, pontoplastia, que são coisas um pouco mais simples de se fazer. Agora no F2 que eu tô fazendo sondagem. No F2 agora que eu tô focando mais na dácleo, que é uma cirurgia mais complexa. Inclusive leva tempo para pegar a mão da dácleo. Eu ainda tô acho que no caminho ainda de entrar com confiança de fazer todo o processo. Intubação também, agora já tá tendo bastante caso. Inclusive, acho que daqui 2 semanas vai ter mais alguns pacientes lá pra gente. Então, via lacrimal, acho que começa pelo básico no final do primeiro ano, mas no segundo ano vai o ano inteiro fazendo. Então, seja sondagem, seja pontoplastia, seja intubação, seja dácleo, que são cirurgias maiores, tem um monte para fazer. A dácleo-cistonostomia é uma cirurgia um pouco mais complexa, né? E enquanto o Bruno estava comentando aqui, eu lembrei, né, para ter uma ideia, né, a nossa fellow de 2 anos atrás, a Jéssica, né, quando termina, a gente sempre vai, né, mas quando termina o fellow, eu peço um relatório, até porque tem que apresentar isso para a sociedade, quantas cirurgias fez, o que cada um fez, né? Então eu lembro muito bem que ela falou que ela tinha feito 56 dácreos. Então, isso porque ela não começou já no começo do fellow, que normalmente você vai começar da metade do primeiro ano do fellow para o final, fazer os primeiros passos, né? Então, 56 dácreos durante o fellow é muita coisa. É claro que não é o volume, né? É importante fazer uma coisa bem feita. Fazer 10 bem feitas é muito melhor do que fazer 50 mal feitas. Então, mas para você chegar às 10 bem feitas... passa por um processo de aprendizado. Exatamente. Né? Então, 50 assim foi importante. Me surpreendeu e me marcou quando ela falou, né? Eu perguntei, Jéssica, tenho certeza, doutor, tá tudo anotado aqui. E depois, conversando com a outra fellow, a Raíssa, que acabou de sair ano passado, também ela fez bastante. Não lembro exatamente o número que ela fez, né? Então, realmente... Foi pouco. Então, o volume foi tem, bastante. E se a pessoa quer se dedicar e fazer, realmente ela vai ter essa oportunidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, a gente falou muito da parte do SUS, vocês também fazem a questão de enucleação, enceração com enxerto e tudo mais. Mas além da parte ambulatorial e do SUS, que é um volume grande, vocês também têm a possibilidade de acompanhar o Dr. Beraldi, enfim, os demais preceptores, em cirurgias que são de pacientes convênio particular que estão ali. E casos complexos, né, também. Então, até onde isso agrega do ponto de vista pré-operatório, de indicação, quando indicar técnicas, né, decisão, estratégia cirúrgica, que a gente sabe que realmente é algo importante, o intraoperatório também, e o pós-operatório do ponto de vista de resultado, você analisar, e discutir, né, com o preceptor. Existe essa abertura? Sim. Fala um pouquinho como que é essa experiência. Por exemplo, eu sei que quinta-feira o Beraldi opera o dia inteiro, vocês estão lá o dia inteiro, e o homem opera das 7 da manhã às 8 da noite, então... E a gente tá lá... Para quem está assistindo. Isso é uma outra coisa para quem está aqui. Fellow, com o tempo passando, a gente vê que nem sempre o pessoal fica até o fim, nem sempre chega cedo. Tem que chegar cedo, gente. É a oportunidade que vocês estão tendo. A vida passa e daqui a pouco vocês vão estar sozinhos por aí e a complicação chega para todo mundo. Sim. Né? A gente opera o dia inteiro. Né? Eu vou pedir 10 segundos só para... Eu lembrei de uma coisa aqui antes que o Bruno responder. Bem rápido, vou ser bem... Eu perguntei esses dias pro meu filho quando cheguei em casa, o que você fez hoje? Ele falou, de manhã eu fui jogar tênis, aí depois vim para casa, fiz uma lição, almocei, fui pro colégio, voltei, e daí eu jogou futebol salão e vim para casa. Eu falei, putz, legal, bacana. Daí mas ele falou assim, não foi muito legal, não sei o que, a gente fez bastante coisa. Daí ele perguntou para mim, isso era uma quinta-feira, era umas, 9h30 da noite. Ele perguntou para mim, o que você fez? Eu falei, cara, cheguei no hospital umas 6:45 e tava operando até agora, almocei meia hora, acho que tem que parar para almoçar, morei meia hora, isso era 9 horas da noite, eu operei uns 10 pacientes. E daí ele falou, nossa, acho que o meu dia foi melhor, né, pai? Daí eu falei assim, não sei, o teu dia foi bem legal, mas o meu foi maravilhoso, eu adoro fazer isso. Né? Então eu não canso. Fazer o que ama, né? Cara? Exatamente. Eu falei pra mim, eu não trocaria o meu dia. O centro cirúrgico, porque pra quem tá olhando de longe, chegou 15:07, saiu às 9, é cansativo, óbvio. Sim. Mas é prazeroso, passa rápido. Sim. Né? Passa rápido. E é um livro de... Vou me interferir na pergunta do Bruno de novo aqui. É um livro de oculoplástico, geralmente é na quinta-feira. Porque, por exemplo, amanhã a gente vai ter uma enucleação do melanoma, vai ter uma dácleo, tem um ectrópio, tem 3 bléfaro superior e inferior, tem uma reconstrução de cavidade no primeiro menino, estou tentando lembrar aqui de cabeça todos, né?
Amanhã, né? A gravação está sendo numa quarta, para quem está assistindo, amanhã eles têm centro cirúrgico. Exatamente. Então dá para ver quase que de tudo, quase toda quinta-feira, né? E tem um pique, não para. A gente chega no final da tarde, tá morrendo lá e... Ele sempre foi assim, jogando bola também. O bicho era difícil acompanhar ele ali. Eu ficava de zagueiro ali, só dava na canela ali, ó. Semana passada a gente operou quinta, sexta e sábado, né, Bruno? Sim. E segunda, agora. Quinto dia inteiro eu fiquei fazendo as outras cirurgias lá que precisei na parte das cirurgias menores. Sexta estava operando com você, sábado também de manhã. Se foi à tarde eu não consegui. Então, você perguntou ali se agrega, sem dúvida. A gente não pega tanto o pré e o pós, né, o pós de longo prazo. Só às vezes quando a gente discute o caso você traz a foto de como ficou e tudo mais. Mas na cirurgia em si agrega demais. Porque pode ser um caso simples, pode ser um caso complexo. Se for simples, é aquilo que a gente estava conversando. Ninguém aqui se acha suficientemente bom no que faz. Então, pode ser um cisto, por mais simples que seja. Se eu vejo ele fazendo, opa, ele fez isso aqui. Claro. Então, na minha vez, eu acho que eu vou tentar fazer desse jeito, vou ver como é que fica, eu vou tentar criar um jeito meu de fazer, mas entender o que cada um faz. Tem que ter muito cuidado, né? São os olhos embaixo. Essa é a parte principal, né? É o olho. Sim. Né? A gente ama, é o olho. Né? Então, e é o que a gente faz, onde a gente trabalha, claro, muitas vezes é no olho, na superfície do olho, mas é em volta do olho também. E isso ali tem que ter um cuidado enorme. E impacta, né? Sim. Total. Impacta. Sem dúvida. Então, sem dúvida, ajuda muito ter esse contato próximo. Seja ali por fora, olhando você e o Giovanni, por exemplo, operando, ou instrumentando mesmo na cirurgia. O fato de estar perto, estar vendo como é que é feito, ou a ideia na hora, opa, vou fazer isso aqui, que nesse caso é melhor. Isso ajuda muito. E assim, para mim ajuda muito também. Porque é muito legal quando tem o fellow e que o fellow é interessado, que ele estuda, que ele vai pegar no teu pé. Ele vai falar, doutor, muito, né? Exatamente, por que você não faz isso? Eu li isso aqui. Então, se quem está do teu lado, ele só está absorvendo, tudo, não comenta nada, não discute nada, não pergunta, não... Então, o legal é diferente, quando a pessoa vem e fala, pô, eu vi no congresso um pouquinho diferente, o que você acha disso aqui? Daí eu vou dizer, eu acho que, na minha opinião, funciona legal, nunca tinha visto, ou não funciona, né? Mas essa discussão, essa troca de conhecimento é muito importante, que enriquece a gente também, né? E seja discussão de caso fora, né? Sim. Aqui a gente estava esperando para vir aqui para essa reunião ali, a gente estava discutindo um caso de uma paciente que eu vi hoje de manhã lá no Unidade de Barigüi, vendo o que daria para fazer, qual que técnica é possível de usar. Então, isso sem dúvida, seja no centro cirúrgico, seja fora. Então, basicamente, me corrija se eu estiver errado, a gente está entrando na parte final já. Vocês fazem desde cirurgias pequenas até cirurgias maiores, bléforo, ectrópio, entrópio, exanteração também fazem? Também é mais raro de ter pelo SUS a necessidade. Até porque são casos muito mais agressivos, sim. Né? Mas a gente já acompanhou alguns casos, direto nas quintas-feiras com o doutor, então tem exanteração, já acompanhei acho que umas 2 ou 3 com você já nesses últimos anos. Aí. Tem cirurgias grandes, né? Sábado agora a gente fez uma criancinha, uma cirurgia de um provável do rabo de miosarcoma, cirurgia enorme. Na sábado de tarde fui operar, só que daí a gente foi no São Lucas operar, porque precisava de um lugar com UTI, junto com o otorrino, um tumor também, um adenocarcinoma invadindo órbita, seitimoidal, tudo. Então a gente, em parceria junto com o otorrino, a gente foi fazer, então tem cirurgias maiores. Repetindo, né, pega desde tumores, como eles estão falando aqui, coisas que ameaçam não só a visão, mas a vida do paciente, cirurgias reparadoras e estética. Mas eu não posso terminar esse podcast sem falar de 2 coisas. Rapidamente, existem também as aulas teóricas, os Greyhounds, que vocês apresentam casos e basicamente discute com demais subespecialidades que estão presentes e os residentes também. E a parte científica. A gente começou falando, vamos terminar falando, né? Vocês publicaram lá atrás, você publicou durante tua residência, durante tua parte acadêmica lá na faculdade, depois na residência, e vocês ganharam um prêmio recentemente, não ganharam um prêmio? Um prêmio em 2019 como o melhor trabalho científico do Congresso Sul-Brasileiro, que foi lá em Porto Alegre na época. A gente ganhou o prêmio do ano passado com o melhor trabalho enviado da região Sul, e teve mais um. CBO, eu acho. Foi do CBO do ano passado. CBO foi vocês ganharam. Melhor prêmio
melhor trabalho do Sul recebido pelo Sul. E teve mais um ainda que foi de um congresso online que eu apresentei um caso lá, não lembro bem certinho agora, era congresso acadêmico. Então... É um fellow que eu considero muito próximo aí do ideal, né? Claro, como eu falei, a gente sempre tem o que melhorar, por isso que eu nunca considero não vou considerar ideal, porque é algo que tem sempre a melhorar. Mas para você que quer a parte teórica, parte prática e científica, que é o lugar. Essa parte científica é aquilo que você falou, a gente sempre quer melhorar cada vez. Eu acho que a gente ainda está engatinhando, por mais que tenha feito todos esses trabalhos e ganhado, mas acho que pode enriquecer muito mais. Com o volume que tem, né? Sim. Com o volume que tem, é uma oportunidade a mais que tem. Chegamos ao fim do tempo, queria agradecer a presença de vocês, eu vou deixar para você fazer o convite final para quem está assistindo e vir fazer parte do nosso time, se inscrever para o programa Fellowship. Sim, então... Você que se dedicou aí à vida acadêmica da medicina, escolheu oftalmologia, fez essa residência em oftalmologia e está pensando em fazer oculoplástica, ou já está decidido em fazer oculoplástica, às vezes desde antes da residência, quem sabe como alguns, eu acho que pensar na oportunidade de fazer dentro do hospital de olhos, né? Porque a nossa instituição é uma instituição que é credenciada pela Sociedade Brasileira de Oculoplástica. Como o Dr. Moreira Neto acabou de falar aqui, a gente tem um volume muito grande de pacientes em ambulatórios, cirúrgicos, parte científica. Então, é um prazer se você puder se candidatar e vir participar da nossa entrevista no final do ano. Muito bom. Queria agradecer você que está nos ouvindo e já fazer o convite. As inscrições estão abertas, tanto para especialização em oftalmologia, quanto para os programas Fellowship, que são vários na nossa instituição. Vem fazer parte do nosso time. Obrigado, meus amigos. Obrigado. Tchau, tchau.